Queria fazer mais uma oração, queria que você fechasse os seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui na dependência do Teu Espírito e como Paulo falou muitas vezes, em temor e tremor, Jesus, porque este é o momento Teu. Então eu te peço, fiscaliza tudo que sai da minha boca, Senhor, que não saia palavras humanas, doutrinas de homens, Senhor, mas a Tua santa e poderosa palavra, que possa mudar o nosso coração e trazer, Jesus, a direção que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Nossa, fica muito longe aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. Lucas 9, a partir do verso 18. Lucas 9, 18. Amém? E a palavra de Deus fala assim: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Verso 21. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e da minha palavra, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos seus santos anjos. Amém? Então aqui Jesus, é interessante que nesse texto relata um momento em que Pedro declara algo muito poderoso. Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês pensam de mim? O que vocês dizem que eu sou? E o que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? E aí depois disso Jesus começa a conversar com eles e a revelar algo que vai trazer um impacto sobre a vida dos discípulos. Jesus começa a falar com eles, Jesus muda de assunto. Jesus começa a falar: é necessário que o Filho do Homem sofra, padeça muito e morra. Vocês conseguem imaginar o que essas palavras, o impacto dessas palavras no coração daqueles discípulos? Alguém que é a resposta, alguém que é a solução de todos os problemas, alguém que eles viram fazer milagres, alguém que eles viram multiplicar os pães, ressuscitar mortos, curar enfermos, agora estava diante deles falando: eu vou morrer, eu vou ter que sofrer e vou morrer. No verso 22 ele fala: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscite no terceiro dia. Essa notícia deixou os discípulos com medo. Você consegue se colocar no lugar dos discípulos?
Você está caminhando com Jesus há 3 anos, vendo Ele fazer milagres. Você crê que Ele é o Messias de Deus, o enviado para mudar todas as situações. E de repente Ele vira para você e fala: eu vou morrer. O que você faria? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua reação? Como que ficaria o seu coração? Jesus era seguido por grandes multidões, certo? A Bíblia fala que teve uma situação em que ele alimentou mais de 5.000 pessoas. E essas pessoas o seguiam. Ele curava os doentes. Aonde ele chegava, tinha uma multidão ali. Fazia prodígios e grandes maravilhas. Mas se você procurar e seguir na Bíblia, depois da morte de Jesus, você vai ver que os discípulos dele não eram tão grandes, não eram tanta gente. Abra sua Bíblia lá em Atos 1:15. Muita gente seguia Jesus, mas os seus discípulos eram poucos. Atos 1:15 fala assim: naqueles dias levantou-se Pedro entre os irmãos, um grupo de cerca de quantos? Quantos irmãos? Quantas pessoas ele alimentou quando ele multiplicou os pães? Mais de 5.000. E quantos agora eram os discípulos que estavam ali orando com Pedro? 120. Será que Jesus não tinha êxito naquilo que ele fazia? Será que existia algum problema nesse discurso de Jesus, que ele tinha poucos discípulos? Porque ali foram os que ficaram mesmo firmes. Sabe por que os discípulos eram poucos? Porque as exigências e o custo de segui-lo é alto. As exigências de Jesus, para que eu e você nos tornemos discípulos dele, estão nos seguintes termos. Primeiro, negar-se a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz cada dia e segui-lo. E terceiro, calcular o custo de segui-lo. Essas são as exigências de Jesus para aqueles que querem ser seus discípulos. Pergunta para o seu irmão que está do lado: você quer ser seguidor ou quer ser discípulo? Existe uma exigência, existe um pré-requisito, existe um custo. Então vamos analisar cada um desses termos. Primeiro, negar-se a si mesmo. Jesus disse claramente que quem não se negar a si mesmo perderá a sua vida. Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então o que significa isso? Isso significa esquecer de mim mesmo, morrer para minha vida independente, com o fim de ter a Jesus como meu Senhor. Então muitos de nós, queridos, recebemos a Jesus como o nosso Salvador, né? Ele é o nosso Salvador. Muitos de nós olhamos para Jesus como aquele que vai resolver os nossos problemas. Não é verdade?
E Ele realmente resolve, porque Ele nos ama. Mas Jesus é mais que isso. E para nós precisamos entender isso. Jesus tem que ser o nosso Senhor. Eu não posso ser discípulo de Jesus se Ele não é o meu Senhor. E é interessante nós entendermos que para nós a palavra Senhor ela é fraca. Ela não tem a força que tinha para eles. Filipenses 2:11 fala que Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome. E uma das coisas que fala ali é que Ele é o Senhor. Filipenses 2:11 fala assim: e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa palavra Senhor é Kyrios, que significa proprietário, aquele que tem o poder de decisão sobre algo. Você dá a Jesus esse direito? Dele ter o poder de decisão sobre as tuas atitudes, sobre a tua vida, sobre aquilo que você faz? O que a gente faz normalmente? Nós fazemos os nossos planos, a nossa agenda, tudo que a gente tem para fazer, e depois a gente fala: Deus, abençoe o meu dia. Não é isso? Se Ele é Senhor, o que a gente deveria fazer? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade para a minha vida neste dia? Como o Senhor quer que eu haja? Por quê? Ele é o Senhor. Ter Jesus em primeiro lugar significa que nós temos que renunciar às nossas comodidades. Olha só que interessante, volta lá para Lucas 9. A gente vai usar vários textos de Lucas. Lucas 9, 57 e 58. Eu não sei qual o título que tem aí na sua Bíblia. Tem um subtítulo aí na sua Bíblia? Na minha está escrito assim: quão difícil é seguir Jesus. Então, para a gente entender, queridos, para a gente entender o que é ser discípulo, um dos pontos aqui é: a gente precisa renunciar muitas vezes às nossas comodidades. Lucas 9, 53, 57 e 58. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. O que Jesus respondeu? Respondendo Jesus: as raposas têm suas tocas, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus estava querendo dizer: ó, você quer seguir? Beleza, mas não vai ter hotel 5 estrelas, não vai ter travesseiro de pena de ganso. Você está afim de me seguir? Está afim de abrir mão das suas comodidades? Está afim de sair da sua zona de conforto? Você está afim de me seguir, de me obedecer naquilo que eu falar para você fazer? Então Jesus aqui nessa hora, ele ouviu: Jesus, eu quero te seguir. Jesus falou: ó, esse é o preço. Você está afim de abrir mão? O que mais? Seguir a Jesus, ser discípulo, significa dar a Ele primazia. Ele é o mais importante, Ele é o primeiro na nossa vida. Ele deve estar acima de todas as coisas, até mesmo da nossa família. Olha o texto, o versículo que segue, 59. E a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse:
Deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino. Jesus aqui estava acima da família. Se Ele é Senhor e nós queremos ser seus discípulos, nós precisamos olhar dessa forma. Deus está em primeiro lugar. A vontade de Deus está em primeiro lugar. Jesus está em primeiro lugar. Precisamos entender isso. Continuando, Ele deve estar acima dos nossos compromissos sociais. Verso 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Então é interessante que o começo deste texto já fala quão difícil é seguir a Jesus. Sabe, queridos, a gente se converte, entrega a vida para Jesus, mas esse é só o começo. Esse é só o início da nossa caminhada cristã. Jesus nos salvou. Eu costumo falar, não é para a gente ficar deitado eternamente em berço esplêndido, mas Ele nos salvou com um propósito. É para que eu e você nos tornemos discípulos dele. Amém? Não precisa abrir, mas em Mateus 6,33, Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se a gente não entende isso, se a gente não entende que essa é a forma que a gente tem que seguir Jesus, a gente vai começar a ter desculpas, né? Ah, Jesus, eu não te segui porque estava frio. Ah, não consegui ir porque não deu. Só que se Ele é o primeiro em nossas vidas, essas desculpas vão ficar de lado. E é interessante porque é fácil nós sermos atraídos por Jesus. Porque Ele vem e resolve muitas coisas na nossa vida, não é verdade? Se você olhar para trás como era a sua vida antes de Jesus, e as coisas que Ele mudou, as coisas que Ele solucionou, os milagres que Ele fez, por que não segui-lo? Ele é tão bom para mim, né? E assim aquela multidão seguia Jesus. Ele multiplicou os pães. Mas nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes nós precisamos ter o cuidado para que os benefícios do reino não nos desviem do porquê e do para que Jesus nos chamou. Amém? Então nós temos, Deus vai nos dar benefícios sim, mas Ele tem um propósito para a sua vida. Ele nos chamou com uma intenção clara. Abra sua Bíblia lá em Mateus 28, verso 18 a 20. A Bíblia fala assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei para sempre com vocês, até o fim dos tempos. Agora uma pergunta, queridos: é possível você fazer discípulos se eu e você não somos discípulos? É possível a gente gerar algo que nós mesmos não somos? Então, primeiro, para que a gente possa fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos. Então, o propósito de Jesus para te salvar, para me salvar, foi que eu e você possamos nos tornar discípulos.
Amém? Ser cristão é ser discípulo de Jesus. E o Senhor hoje faz esse mesmo chamado para mim e para você. Como naquele dia que ele estava com Pedro, que ele virou para Pedro e falou: Pedro, segue-me, e eu te farei pescador de homens. Esse é o chamado do Senhor para nós. Ele tem um propósito para a nossa vida, querido. Agora vem uma pergunta: você está disposto a deixar aquilo que é a tua prioridade? Você está disposto a abrir mão ou a deixar aquilo que você tem como mais importante e colocar Jesus neste lugar? Nós estamos dispostos a isso, a pagar esse preço, a falar: Jesus, eu te seguirei, sem mais justificativas, sem colocar uma vírgula, do jeito que o Senhor quer. E é importante a gente entender, nós não nascemos discípulos, nós aprendemos a ser discípulos, caminhando com Ele. O Senhor está buscando cristãos que queiram ser discípulos. Então essa é a primeira exigência. A segunda exigência de Jesus: tomar a cruz. E é interessante esse texto de Lucas, que ele fala algo muito interessante. Lucas 9:23. Olha que interessante o que ele fala aqui. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome, o que está escrito na sua Bíblia aí? O quê? Quer dizer que tem uma cruz para cada dia. Quer dizer que aquela que eu levei ontem não adianta, tem uma outra para hoje. Repita comigo: diariamente. Eu tenho que tomar a minha cruz diariamente. Agora eu quero que você pense aí. O que é para você a cruz? Alguém tem coragem de falar? O que é para você cruz? Levar a cruz, o que é? Suportar o sofrimento, a doença. Isso é cruz para você? O que você entende por cruz? Pense. Vai pensando. O que muitas vezes nós falamos: nossa, isso aqui é uma cruz para mim, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Tomar a cruz não é suportar enxaqueca, úlcera, reumatismo. Tomar a cruz não é suportar o trânsito de São Paulo, a crise do Brasil. Tomar a cruz não é suportar uma falta de emprego, um marido rabugento, né? Muitas vezes a mulher fala: essa é minha cruz. E o marido responde: você é a minha. Não é isso, queridos. Um filho reclamão, né? Um chefe carrasco. Isso não é tomar a cruz, sabia? Vamos ver o que foi para Jesus a cruz. Mateus 26. Mateus 26, 36. Fala assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal.
fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É interessante a gente entender, queridos, que assim como Cristo teve o Getsemane dele, nós vamos ter os nossos. Nós vamos ter situações em que vamos chegar diante de Deus: Deus, eu não aguento essa situação, tem que passar por isso mesmo. E é interessante que diante dessas situações você tem uma escolha: obedecer ou não obedecer. Essa experiência de passar pelo Getsemane para as nossas vidas é algo que traz para a nossa alma uma morte. E ela leva a nossa alma a morrer com suas paixões e os seus desejos. Não precisa abrir, como está lá em Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Muitas vezes, queridos, a cruz pode ser algo simples, como você se comprometer a orar todos os dias, levantar de manhã, orar todos os dias, a ler a Bíblia todos os dias. Muitas vezes a cruz pode ser algo complexo também, como você renunciar a uma relação amorosa que não convém, ou um vício, ou um pecado não confessado, ou pedir a Deus que mude o seu gênio, o seu caráter, o perfil dos seus relacionamentos. Tomar a cruz não é o mesmo que experimentar derrotas ou desilusões próprias da vida. Estas coisas são as cargas que vêm sobre nós. Mas nós precisamos entender que a cruz é opcional, é voluntária. Você escolhe tomar a cruz. Não é algo que vem sobre você e você não tem escolha. Por isso que muitas vezes uma doença não é cruz, porque você não teve escolha. A cruz você decide ir para ela, como Jesus fez. E esse é um dos pontos para que nós possamos ser discípulos. É crucificar a carne para aceitar a vontade de Deus. É você estar diante de Deus e Deus virar para você e falar: seus relacionamentos, você precisa mudar. E Deus te direcionar, falar: você precisa pedir perdão. Você ir lá, pedir perdão. Você se humilhar. Terceiro ponto. Precisamos calcular o custo do discipulado. Então, você lembra do primeiro? Qual é o primeiro? Primeiro ponto, primeira exigência de Jesus, qual é? Negar-se a si mesmo. Segunda, tomar a cruz a cada dia. E o terceiro, calcular o custo do discipulado. Lucas 14, 28 a 30. Fala assim: qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem
começou a construir e não foi capaz de terminar. Então nós precisamos calcular o custo do discipulado. Por isso que há muitos crentes que são como torres meio acabadas, meio consagrado, meio no mundo, meio na igreja. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos calculado o preço do discipulado, do que é ser um discípulo. E sabe o que é interessante analisar isso que Jesus falou da torre? Que um dos segredos de uma boa construção está na parte que ninguém vê. Mateus 7:24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. É interessante que a nossa vida cristã também é assim, queridos. Nós precisamos aprender a crescer para baixo primeiro. Nós precisamos aprender a deixar Deus criar alicerces no nosso interior. Precisamos aprender a deixar que Ele aprofunde em nós as suas verdades, até que Ele encontre uma base firme. Para que a nossa vida como cristãos esteja na rocha. E para que nós não nos tornemos como aquela torre meio acabada. É interessante a gente entender que chega um momento na vida cristã que nós precisamos fazer uma avaliação cuidadosa dos prós e dos contras de seguir a Cristo. Se vale a pena. Depois de todos os benefícios recebidos, alegria, paz, perdão, vida eterna, propósito, plenitude, o que você decide? Seguir a Cristo? Ou vale a pena voltar atrás? Abra sua Bíblia lá em João. João 6, a partir do verso 60. A palavra de Deus fala assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportar? 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subirem para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Prosseguiu: por isso é que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Houve um momento em que muitos dos discípulos desistiram, voltaram para trás, e Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Eu queria que você ficasse de pé agora. E você fechasse os seus olhos, e diante disso que você ouviu, dessas exigências de Jesus,
negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia, calcular o custo de ser um discípulo. Você possa nesse momento calcular esse custo. Que nós possamos calcular esse custo agora. E vai chegar um momento da nossa vida, queridos, que nós vamos estar diante dessa situação. Vocês também querem ir? Você vai ver pessoas passando ao seu lado na vida cristã e desistindo por situações que ela viveu. E nesse momento, você vai ter uma pergunta: você também quer ir? Ele pergunta isso para nós hoje. A minha oração é que nós possamos responder como Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna.